Fala galera, pessoal, tô chegando em São Paulo, tô indo agora à tarde para gravar com o Danilo Copini, com o Papo de Bruxo, né? Eu devo jogar agora no Story aí para vocês verem, então o pessoal fica atento aí que a partir Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Saudações, Quimbanda! Salve o povo sagrado! Ó, agora, 3 horas, eu vou estar no Isto Não É Um Podcast no YouTube, junto com o irmão Magog e o irmão Caboclo. Nós vamos estar discutindo sobre a ancestralidade da Quimbanda e vamos abordar vários assuntos, tá? Para quem tiver interesse e puder assistir, né? Porque apesar de ser um horário difícil, porque o pessoal tá trabalhando, prestigie a gente lá, tá bom? Valeu, um abraço para todos e boa sorte para nós, que vamos mexer na casa de marimbondo. Jurema, mestre, o mestre mandou, chamando todo mestre, a hora já chegou. Jurema, mestre, o mestre mandou, chamando todos os mestres. Alô, Exu Mojubá, salve o povo da Quimbanda, salve o povo da rua. Bom, acabei de voltar da gravação do podcast com o Magog, né? E tinha alguns convidados assim que eu não conhecia pessoalmente, mas que foi bem interessante, né? A temática do trabalho e a discussão até filosófica a respeito de certos pontos, né? Principalmente em relação à marcha de Exu, ouvir posicionamentos contrários, né? Porque assim, quando a gente fala alguma coisa e é aplaudido, a gente acha que é detentor de toda a razão, né? Mas quando a gente encontra pessoas que mostram outro ponto de vista, a gente tem que também parar e analisar o que eles estão falando, né? Sobre o ponto de vista deles. E para mim sempre é importante encontrar barreiras, tá? Continua. Ir ou não ir na marcha de Exu não vai influenciar em absolutamente nada. Mas eu vou dar alguns pontos assim que podem ser bem interessantes para as pessoas repensarem. Primeiro que a marcha de Exu ela vai incitar uma resposta da sociedade cristã muito maior do que as pessoas imaginam, né? Você lutar por um direito através de uma marcha é uma coisa, né? Agora, através de uma marcha com trio elétrico e, enfim, num clima de festividade, porque Exu, ele tem
essa faceta de alegria, de festividade, mas ele tem uma outra faceta também, né? Nós não estamos falando só do modus operandi de Exu, mas sim das consequências dos atos que são cometidos em nome de Exu, tá? E vou continuar no próximo. E assim, não é porque o evento existe que as pessoas têm que se unir em prol de alguma coisa. Tipo assim, achando que vão conquistar algum direito ou alguma coisa desse tipo. Acho que ninguém parou para pensar que a marcha de Exu ela pode trazer reflexos negativos política de repreensão que a gente teve durante alguns anos. A marcha de Exu ela pode dar força para esses conservadores eles voltarem com mais energia ainda para as próximas eleições, né? Então essa é uma falsa sensação de liberdade, né? Você fazer um ato desse calibre, né? Grande, com pessoas assim engajadas, né? Então assim pode trazer consequências bem ruins para a política daqui a um tempo. Se o quimbandeiro ele não enxerga a quimbanda como um caminho religioso, e sim como um sistema mágico, para ele pouco importa, né? Se ele vê Exu como servidor. E assim, não é porque... Alô, Exu Mojubá, um Magog, né? E tinha alguns convidados assim que eu não conhecia pessoalmente, mas que foi bem interessante, né? A temática do trabalho e a discussão até filosófica a respeito de certos pontos, né? Principalmente em relação à marcha de Exu, ouvir posicionamentos contrários, né? Porque assim, quando a gente fala alguma coisa e é aplaudido, a gente acha que é detentor de toda a razão, né? Mas quando a gente encontra pessoas que mostram outro ponto de vista, a gente tem que também parar e analisar o que eles estão falando, né? Sobre o ponto de vista deles. E para mim sempre é importante encontrar barreiras, tá? Continua. Ir ou não ir na marcha de Exu não vai influenciar em absolutamente nada. Mas eu vou dar alguns pontos assim que podem ser bem interessantes para as pessoas repensarem. Primeiro que a marcha de Exu ela vai incitar uma resposta da sociedade cristã muito maior do que as pessoas imaginam, né? Você lutar por um direito através de uma marcha é uma coisa, né? Agora, através de uma marcha com trio elétrico e, enfim, num clima de festividade, porque Exu, ele tem essa faceta de alegria, de festividade, mas ele tem uma outra faceta também, né? Nós não estamos falando só do modus operandi de Exu, mas sim das consequências dos atos que são cometidos em nome de Exu, tá? E vou continuar no próximo. E assim, não é porque o evento existe que as pessoas têm que se unir em prol de alguma coisa. Tipo assim, achando que vão conquistar algum direito ou alguma coisa desse tipo. Acho que ninguém parou para pensar que a marcha de Exu ela pode trazer reflexos negativos depois de uma política de repreensão que a gente teve durante alguns anos. A marcha de Exu ela pode dar força para esses conservadores eles voltarem com mais energia ainda para as próximas eleições, né? Então essa é uma falsa sensação de liberdade, né? Você fazer um ato desse calibre, né? Grande, com pessoas assim engajadas, né? Então assim pode trazer consequências bem ruins para a política daqui a um tempo. Se o quimbandeiro ele não enxerga a quimbanda como um caminho religioso, e sim como um sistema mágico, para ele pouco importa, né? Se ele vê Exu como servidor ou algo desse tipo, pouco importa. Mas para o quimbandeiro que vê como expressão religiosa, quanto menos obstáculos você tiver, mais fácil fica o seu trabalho de ser realizado, né? E quanto menos poder for dado ao Estado, melhor é
para quem faz um trabalho de oposição à ditadura cristã que existe nesse país, porque não adianta a gente tentar esconder o sol com a peneira. Esse país é um país que tem uma ditadura cristã e ponto. É um país que foi colonizado em cima do sangue de pessoas inocentes, e esse sangue ele tinha o sinal da cruz, entendeu? Não tem como, isso não é uma mentira, isso é uma verdade absoluta. Quando a gente fala, poxa, mas na Marcha de Exu vai ter um padre, é porque a história da Quimbanda é baseada em padres que estavam ligados a punições para as pessoas que eram envolvidas com bruxaria, com práticas de cura até, benzedeiras, parteiras, entendeu? O Santo Ofício ele foi uma realidade tenebrosa para as pessoas que não eram da religião cristã, né? Então, assim, eu estava numa mesa com uma pessoa que tinha um profundo conhecimento do judaísmo, e eu entendi o lado dele, entendeu? Assim como eu entendi também da menina que estava lá com a gente lá e disse que ia na passeata, ela deu os motivos de fato e direito dela, eu entendo isso. Mas para nós, quimbandeiros, é difícil entender isso. Para nós, a linha temporal passado, presente e futuro, ela ainda está muito viva, tá? Ela ainda está muito ativa. Então, assim, ainda não foram sanados os problemas sociais que toda a escravidão trouxe, né? Ainda existem problemas sociais gravíssimos e cada vez tem se agravado mais e mais e mais e mais, tá? Aí parece chato, o Danilo toda hora tá falando dessa marcha de Exu e tá falando sobre isso. Não, é porque realmente é uma coisa que tem mexido com o grupo a qual eu faço parte, que é o grupo da Quimbanda, e dividido opiniões, entendeu? Mas agora, se as pessoas acham que tá certo frequentar, vão e frequentem, não tem problema algum, tá entendendo? Eu não vou me tornar inimigo de uma pessoa que vai na marcha de Exu, certo? Eu só não compactuo com a ideia da marcha de Exu. Eu só acho que eles deveriam ter se juntado antes com vários tipos de liderança, não só do Candomblé e da Umbanda, tá? Vários tipos de liderança, inclusive da Quimbanda independente, né? Porque o quimbandeiro ou os quimbandeiros que estão lá são de quimbandas dependentes, são de quimbandas que trabalham com Umbanda também e com Candomblé. Quimbanda independente ali, eu até não vi nenhum, entendeu? Que se manifestou que estaria ali como representante ali na festa de Exu. Eu acho que, tipo, deveria ter sido aberto um diálogo para que as pessoas da Quimbanda pudessem também opinar a respeito dessa situação, né? Mas pouco importa para eles a Quimbanda. A Quimbanda sempre pouco importou para os povos de outras religiões, né? E hoje eles tanto adoram a Quimbanda, tanto estudam com a Quimbanda, né? Isso que é engraçado. Às vezes nos dá a impressão que, tipo, para solucionar os problemas que as outras bandas não conseguem, a Quimbanda é boa. Agora, para decidir sobre certas coisas, a Quimbanda não precisa ser consultada. As pessoas da Quimbanda são irrelevantes, entendeu? Para tomar certos tipos de decisão. Então, eles abrem um espaço para que nós possamos falar também, né? Nossa voz pode não chegar tão longe porque a gente não fica pagando aí para chegar longe, né? Mas talvez seja o caso aí, talvez da gente precisar pagar e vamos empatar esse jogo aí, né? Para ver se a gente mostra para as pessoas que existe um outro tipo de posicionamento a respeito dessa marcha, tá? É desrespeitoso para mim, no caso, ter uma marcha de Exu onde se coloca um padre, onde se coloca um agente de uma força repreensiva. Eu não tenho nada a dizer a esse respeito, porque eu já sofri muito por isso. Qual quimbandeiro de verdade vai poder dizer que está sendo representado? Qual quimbandeiro independente que tem a sua casa, que tem suas crenças, que tem maioral, né, no seu altar, vai poder falar que está sendo representado numa marcha dessa? Aliás, qual deles que vai ter coragem de dizer que está sendo representado numa marcha dessa? Que representa a crença dele real na força de Exu? Não. Sabe? Da mesma forma que a sociedade cobra certas coisas,
ela está observando certos atos. Então, de repente, se tivesse se unido para fazer um manifesto político a respeito disso, né? Se as religiões de cunho africano tivessem se unido para fazer uma marcha política mesmo, tá entendendo? Ali, cobrando resoluções das autoridades, talvez sim eles vissem com mais seriedade. Ao longo da história, né, pelo menos do que eu tive acesso, eu li o livro do Malcolm X, por exemplo. Apesar de eu ser um cara branco, eu admiro muito a trajetória dele, sabe? Ele incitava as pessoas a manifestos políticos e as mudanças, né, para o status contra o racismo, né, que era muito explícito à época. E assim, não era através de uma coisa descontraída, mesmo ele não tendo posicionamento religioso propriamente dito, né? Mas eu acho que todo manifesto ele tem que ter um fundo político na história, né? Porque na verdade você vai manifestar para quê? Qual é o objetivo? A criação de uma lei que proteja um direito conquistado? Qual é o objetivo disso? Então nós temos que torcer para que o resultado dessa marcha de Exu não traga mais reflexos nocivos do que já trouxeram outros atos feitos de forma impensada, de forma completamente comercial, né? É mais ou menos por aí que é o meu pensamento, né? Eu coloquei a reportagem no jornal que não faz muitos anos atrás a polícia invadia, destruía os terreiros e prendia os macumbeiros, né? Chamar de macumbeiro era uma forma de menosprezar as pessoas. E hoje as pessoas se chamam de macumbeiro com orgulho. Isso sim é uma mudança de ideia, né? É que nem quimbanda, né? Os quimbandas foram tão desprezados e hoje os quimbandas têm orgulho de serem chamados de quimbandeiros, né? E esse orgulho ele é conquistado através da força, da honra, da assertividade nos trabalhos, da força dos Exus que trabalham dentro da quimbanda. E eu estou falando de todas as bandas. Eu tenho certeza que muitos quimbandeiros estão me ouvindo e concordam comigo, tá? Talvez alguns não queiram compartilhar, nem dar um like, porque às vezes não compactuam muito com a minha pessoa física, tá? E talvez com alguns posicionamentos meus. Mas é impossível desligar uma coisa da outra, tá? A quimbanda ela tem sim uma obrigação política de existir. Não é misturando política com religião, não. É cobrança de injustiça. A quimbanda é uma religião de resistência. É um sistema, né, onde os feitiços eles podem mudar as condições de vida de pessoas. Então, a partir do momento que você faz um feitiço e consegue mudar o destino da pessoa, o que ela teria que passar, né, você tirá-la do sofrimento, da depressão, do ódio, da dor, da solidão, isso é ser resistente ao sistema. Quando você forma uma família espiritual, sabe, onde existe o amor, onde as pessoas se tratam com verdade e onde existe uma cúpula de justiça, né, é sempre um lugar onde existe a esperança de que a religião ela vai trazer a justiça que o mundo não tem, tá? A igualdade que o mundo não prega e o amor que o mundo já matou faz tempo. Então, pelo menos dentro dos locais de quimbanda, os irmãos que estão lá dentro se tratam dessa maneira, tá? E os espíritos da quimbanda, eles são perversos, eles são terríveis quando eles têm que ser, mas eles também são os pais mais amorosos que uma pessoa pode ter na sua vida, sabe? Por que você tem Exu? Qual é o motivo de você ter Exu? Né? Você acha que o Exu está do seu lado por quê? Porque ele quer evoluir, virar preto velho? Não, é porque ele te ama, cara.